semana? O negócio é o seguinte. O papo aqui ele é essencialmente teórico. Tem algumas passagenzinhas mais bonitinhas de matemática pra gente brincar, pra gente se divertir. Mas é essencialmente teórico. Para que tu entenda bem essa história de experiência de onda, eu plantei a sementinha já na aula passada. Vamos fazer uma revisão boa aqui e ver um detalhe com um pouco mais de calma, um detalhezinho novo, relativamente novo, porque não vai ter mistério nenhum a gente entender alguns fenômenos que chocaram o mundo científico há relativamente pouco tempo. Claro que tu sabe que absorver é ganhar energia, né? A onda vai ganhando energia e ficando mais forte. Né? Escondido para falar uma bobagem dessa. Absorver, gente. Se tu absorve comida, tu ganha energia. Mas a onda, quando sofre absorção, é, na verdade, que ela tinha mais energia e vai diminuindo de energia. Isso se evidencia porque a amplitude vai diminuindo. O leigo sabe disso, ele está no mar dessa história, vem a onda de 30 centímetros, ele pula em cima dela, dá uma cambalhota. 1 metrinho ele comemora, mergulha por debaixo. 1,5 metros ele tal, dá uma desviadinha. 2 metros ele acho que não vai entrar no mar, tá grande. E dá um tsunami, ele olha, fodeu, não, né? Faz o sinal da cruz e já era, meu querido. O cara que não entende nada de física sabe, né, que a amplitude tem a ver com a energia que a onda carrega. É ou não é? Concorda comigo? Se eu digo que uma onda está sendo absorvida, está sofrendo absorção, tu espera que ela esteja ganhando energia ou perdendo energia? Perdendo. Por isso que quando eu termino de falar, o som depois de algumas reflexões é absorvido e o silêncio se faz. A absorção é quando a onda... Cuidado, hein, cara. Questão discursiva. Define a absorção de uma onda. É quando a onda é absorvida. Como isso aparece? Isso é zero. É ganhar nada. Imagina, tu está explicando o fenômeno com a própria palavra. Isso é um absurdo. Aí tu explica bonitinho. Suponhamos uma onda que se propaga em determinado meio. À medida que ela se propaga, ela perde parte de sua energia. Isso se evidencia com a redução da amplitude. O fenômeno é denominado absorção. Entendeu? Dá aquela enroladinha bonitinha, mas sem falar bobagem. Tá? Eu canso de escutar isso nas provas discursivas que eu faço, né? Pergunto o que é... A difração é quando a onda é difrata. Pelo amor de Deus, cara, não pode, tá? Isso, nem fala isso, que aí é melhor não escrever, não dá trabalho de dar o zero. Então, ó, a absorção é bem fácil. Me dá exemplo de interferência, quero ver quem lembra. A corda, sim, crista e vale. As duas se encontram. Pode até se anular. Chama interferência esse caso especial e totalmente destrutiva. Quando um som com som dá silêncio, lembra? Falei dessa possibilidade? Falei, né? Falei de sistemas de som que usam esse artifício, de empresas, né, que trocam a posição das máquinas para que uma máquina idêntica à outra cancele o barulho da outra. É isso aí. A questão é, luz com luz pode dar escuridão? Pode. Né? Eu plantei essa dúvida, né? Plantei essa dúvida na aula passada e hoje nós temos que falar um pouquinho sobre isso. Além da interferência destrutiva, que o colega lembrou, qual outra interferência? Construtiva, por exemplo. Vale com vale ou... Como é que se calcula a amplitude resultante da interferência construtiva? Soma. E na destrutiva? Diminui? Então eu te pergunto, quando é que a interferência vai ser totalmente destrutiva? Crista com vale e além disso, amplitude igual, para somar e dar zero, né? Concorda comigo? Quer dizer que para uma interferência ser totalmente destrutiva, as ondas que interferem têm que ser gêmeas. Só que uma em crista, outra em vale. Beleza? Ou um campo elétrico para cá, outro campo elétrico exatamente para lá, ou assim, ou assim. Concorda? Por que será que isso não acontece aqui? Ó? Tem lâmpadas que são praticamente gêmeas. Acontece. Só porque eu falei essa porcaria. Ah, não, mas ali, ó. Aquela ali é da mesma empresa daquela ali. Ó. Então são gêmeas. Mesma rede elétrica.
por que será que não tem uma sombra da interferência destrutiva entre as duas lâmpadas? Exatamente, isso é gás. Esse gás está ali. Enquanto um átomo de gás está, o outro está, certo? Enquanto um está emitindo um fóton, o outro está absorvendo um fóton. Enquanto um emite um fóton assim, ó, o outro emite assim, o outro, todos com a mesma frequência, porém um emitindo campos eletromagnéticos alinhados assim, outro assim, outro assim. Isso dentro da mesma maldita lâmpada. Imagina essa e aquela. É uma bagunça de fóton sendo cuspido para tudo que é lado, cada um numa certa polarização. Então, ao todo, a luz não é polarizada. É por isso que, por mais que um ou outro fóton coincidam destrutivamente, no todo não se vê essa interferência destrutiva. Beleza? Mas a galera que começou a estudar o átomo e as esquisitices do átomo percebeu, Einstein percebeu inclusive, que se nós estimulássemos os átomos de um gás da maneira correta, faríamos com que eles cuspissem os fótons todos no mesmo instante. Todas as moléculas iam lá, vamos lá galerinha, pronto, 1, 2, 3 e... todas iam cuspir o mesmo fóton. Viu? E assim, ó, os fótons sairiam todos assim, ou todos assim, todos juntos. Cada molécula emitiu o mesmo praticamente fóton. Ou seja, a galera fez as contas e viu, essa luz vai ficar forte. Pô, essa luz aqui vai ficar forte. Se a gente conseguir fazer isso, vai ser um bicho. E dá pra fazer porque essas pesquisas mostram que o átomo é esquisito assim mesmo. E então previram teoricamente a existência do laser, mas ninguém tinha conseguido. Mais algum tempo de laboratório, laser criado. Uma luz tão forte que pode derreter o aço, que pode tirar a carne, que pode cortar a carne cauterizando já, como a gente faz nas operações, ou pode retirar a parte da retina adequada para resolver o grau de miopia do sujeito. Esse laser então, que claro, hoje a gente compra por R$1,99, né, no camelódromo provavelmente, aquela luzinha vermelhinha de apontar, aquilo é um laserzinho de baixa potência, tu vê, né, cara? Que a tecnologia é capaz, algo que antes era caríssimo e dificílimo de fazer, hoje fábricas produzem, né, aos milhares por segundo, bizarro, né? Pô, então peraí, se eu pegar 2 laserzinhos daquele, já que eu te falei que laser é obrigatoriamente uma luz polarizada pela própria maneira como ele é construído. Na verdade, o laser é quando a gente pega um monte de átomos de gás e faz eles emitir fótons todos ao mesmo tempo, com a mesma organização, alinhados os campos elétricos e magnéticos, beleza? Então se eu pegar 2 daquele e botar o vermelhinho enquanto o vermelhinho, porque vermelho com verde não vão nem parar para conversar, certo? A frequência não é igual, a onda passa batido, beleza? Então deve dar escuridão, né? Ainda não, por quê? Por que não adianta pegar 2 lasers de 1,99 e botar um contra o outro, mesmo fabricados identicamente? Por que não rola interferência no meio destrutiva? Um laser não está conversando com o outro, né? Certo? Por mais que um seja totalmente organizado. E o outro também, essas organizações teriam que ser exatamente contrárias para poder dar luz com luz e escuridão. No de laboratório tem como fazer? Pois então, aí a galera, poxa, nós já sabemos que som pode dar silêncio, está nítido na nossa vida. Onda, pô, mesmo que seja eletromagnética ou mecânica, ela é onda. Tem que ter características parecidas. A galera começou a fuçar, começou a ter esperança. Quando começamos a polarizar a luz, porque não é só o laser que é luz polarizada, dá para polarizar a luz de outras maneiras. Nós vamos ver falar sobre isso. Aliás, vamos polarizar antes então uma onda na corda? Porque segura uma corda aí, ó. Estou segurando a outra ponta, estou segurando a outra ponta. Se eu faço assim, ó, eu estou emitindo várias ondas, né? Uma vibrando assim, outra vibrando assim, outra assim, tudo bem? Esta onda é polarizada? Não. Não, né? Não é polarizada essa onda. Essa onda é polarizada. Concorda comigo? Essa onda é polarizada. Tranquilo? Agora se eu faço assim, não é polarizada. Certo? Tranquilo? Vamos polarizar. Vamos pegar uma madeira, um compensado. Vamos pegar uma serra tico-tico e vamos cortar algo assim para a corda ficar justa. Tranquilo? Segura a placa ali, o amigo segura a placa aqui, aqui está a placa. Tem aqui o orifício justo, a corda passando pelo orifício, o amigo está segurando. Segura aí, amigo. E aí eu começo. O que vai acontecer? Depois que... Segura forte a placa, né? Que agora não é uma placa, mas é um polarizador. Certo? É um polarizador de ondas em corda. O que vai acontecer com a onda após o orifício? Ela não pode mais oscilar assim, porque o orifício não permite, beleza? A onda só vai oscilar
verticalmente. Tranquilo para vocês? Como é lógico, né, polarizar uma onda na corda, é óbvio que já viu corda, tu imagina ela sacudindo sem problema nenhum. Agora, polarizar uma onda eletro já não é talvez tão simples, mas pensem que eu pego uma janelona de vidro e dentro desse vidro eu coloco, sei lá, plaquinhas de alumínio, assim, uma do lado da outra, e faço luz passar por ali. Como luz são campos elétricos e magnéticos, quando o campo elétrico for bater na placa de alumínio, ele vai ser parcialmente bloqueado. Ou seja, só vai passar o campo elétrico que for num certo sentido. É assim mais ou menos como funciona o óculos que polariza a luz. O fabricante colocou polímeros esticadinhos numa direção numa lente e noutra direção noutra lente, para que os olhos recebam luz polarizadas, né, de ângulos diferentes. Senão, se vier uma luz totalmente polarizada no sentido contrário do óculos, pode não enxergar aquela luz que atinge o teu olho. Olha que interessante. Resumindo, se tu tem um óculos de luz polarizado, parte da luz refletida, por exemplo, numa superfície que é polarizada, acaba não conseguindo passar pelo óculos. Não é que passa pouco, não passa, certo? Ela bloqueia um tipo de luz. O cara que surfa, por exemplo, que está sempre com a luz do sol batendo na água e vindo no olho dele, o cara que está toda hora na praia, quando ele está com óculos de luz polarizada, ele não sofre a incidência da luz refletida do sol na água praticamente. Então ele consegue ver com muito mais conforto. Na cidade que isso só ocorre no para-brisa dos carros, tal, tu não sente tanta diferença. Parece mais uma babaquice, polarizado, pagar 100 pila a mais para luz polarizada. Mas dependendo da situação, né, na neve também faz toda a diferença, porque boa parte da luz é refletida. E luz refletida, como nós estudaremos depois, parte dela é O que é polarizar? Fazer com que a onda vibre em apenas uma direção específica. Beleza? Só laser polariza a luz? É luz polarizada? Não, dá para fazer uma luz não polarizada passar por um polarizador e fazer ela ficar polarizada. Eu vou trazer meu óculos velho na próxima aula, eu separei ele em dois, né? Aí tu faz assim, ó, bota lente contra lente assim, e vê o mundo, que legal. Dependendo do ângulo que tu deixa as lentes, escuridão, não enxerga nada. Vamos entender por quê? Temos um polarizador desse aqui, beleza? Mesma situação, como é que a onda passou para lá? Tudo bem para vocês? Se eu pegar outro desse e colocar no sentido oposto, uma outra placa depois, colocada no sentido oposto, visualiza comigo, o que vai acontecer? A primeira placa só vai deixar vibrar assim, só que a segunda placa está com o orifício no horizontal, vai bloquear, né? Concorda comigo? Certo? Porque não vai poder vibrar assim. Logo, depois desses dois orifícios, não há mais onda. A onda foi totalmente bloqueada. Tranquilo? Certo? Na física, a gente chama a primeira placa de polarizador e a segunda placa ela funciona mais como um verificador da primeira. Porque se passar a onda pela segunda é porque a primeira falhou. Concorda comigo? Aí a gente chama de analisador o segundo polarizador. Frescura de laboratório. O primeiro polarizador é o polarizador. O segundo polarizador não é polarizador, é analisador. Porque vê se o primeiro está funcionando. Certo? E às vezes aparece isso no jargão da questão, né? O aluno fica todo nervoso. Meu Deus, eu nunca vi polarizador, analisador, o que é isso? Na verdade é só um polarizador que vai verificar se o primeiro está funcionando. Nada demais. Polarizamos uma onda numa corda. Dei uma noção do que seria uma onda luminosa polarizada. É que os campos eletromagnéticos vibram todos alinhadinhos. Estamos prontos para a experiência de Young? Não, ainda não. O que é a difração? O que é a difração? Saí da sala de aula e berrei com vocês para tentar gravar o que é. Yes! É quando uma onda contorna um obstáculo, é a capacidade que uma onda tem de contornar. Aí eu cutuquei vocês. Se pela porta houve difração do som, por que quando abres a porta do teu quarto escuro a luz não difrata? Mas não é isso. Não foi essa a explicação que nós chegamos. A luz anda em linha reta pelos princípios da ótica geométrica. Hoje a luz vai nos pregar peças imensas. Na aula passada a luz já começou a dar uns sustos. Eu até te falei que difrata a luz. Por que na porta a luz não parece difratar? Por que na porta a luz não contorna um obstáculo? Como é que eu sei se uma onda contornará um obstáculo bem ou não? Como é que eu sei se uma onda difrata bem ou não? Eu comparo o que com quem? Tu compara o tamanho do obstáculo, faz sentido? Né? Certo? Com o comprimento de onda
onda se equipara ao comprimento do obstáculo, ocorre uma grande... Quando a onda e o obstáculo têm tamanhos diferentes, não difrata. Muito bem, tu viu? Tem meia dúzia que está conseguindo acompanhar. Espero que a galera que esteja paralisada também, que seja interna essa repetição, tá? Então tu vê, faz só uma semana que eu falei isso. Se a gente não lê sobre o assunto, se a gente não faz exercício, evapora da mente. Não é porque tu é burro, é porque tu não estudou. É isso que é importante ficar claro, beleza? Tu não aprende a física, não é porque tu tem dificuldade, é só porque não estudou. Escuta o que eu estou te falando, eu tenho bastante experiência nisso. Então vamos lá, agora que vocês entenderam, me ajudem, exceto aqueles que acabaram de participar. Como é que eu detecto se vai ocorrer difração ou não? O tamanho da coisa, do obstáculo, do objeto. Comprimento de onda. Compara os dois, parecido. Vai ter altas difração, vamos brincar. Tamanhos diferentes, nem vamos brincar porque vai parecer que vai passar reto, que não vai desviar. Show de bola, tranquilo? Alguém lembra o comprimento de onda da luz visível? Eu falei do meio, assim, o verde e amarelado, né? 555 nanômetros. O número da besta tu conhece, 666, né? Então, 555, cara. Nanômetro. O que é nano? 10 na menos 9. Cara, nanômetro é tamanho de molécula. Nanômetro é tamanho de molécula. Beleza? Certo? Abaixo de nanômetro aí, picômetro, é já átomo. 10 na menos 15 é núcleo atômico. É o diâmetro de um próton, já que é uma encrenca para medir, né? 10 na menos 15 já essa encrenca. Beleza? Só para tu ter a noção de quão minúsculo é o comprimento de onda da luz. Faz sentido, né? A luz está sendo emitida pelas moléculas, pelos átomos da casquinha, né? Não pode ser uma coisa gigantesca de um cara pequenininho, né, cara? Tem que ser uma coisinha pequenininha, né? Faz sentido? Tranquilo? Show de bola. Onde é que eu te falei que a luz difrata, galera? Dei um exemplo de difração na luz em ti. As manchinhas do olho, não falei? Que tem umas manchinhas. De que tamanho é essas manchinhas que está imersa no meu humor vítreo, lá dentro do meu olho transparente? Nanométrico, né, cara? É nanométrica, também é uma moléculazinha ali que não encaixou direito ali, ficou com uma manchinha de nada ali, aí a luz dá uma desviadinha. Por que a luz não desvia na porta, cara? 80 centímetros de porta é muito para luz. Se tu botar o microscópio, tu vê que ela deu uma desviadinha ali nas ranhuras microscópicas da tinta ali, da madeira, do concreto. Beleza? Show de bola. Nada demais. Agora sim. Agora está tudo encaminhado para a gente entender por que luz com luz deu escuridão. Young fez o seguinte, pegou uma fonte de luz normal, luz polarizada, está tudo bonitinho, redondinho. Ele pegou uma plaquinha, primeiro eu vou usar um pouco de perspectiva. Nessa plaquinha ele fez 2 orifícios, grandes ou pequenos. De que ordem de grandeza? Nanométrico. Cara, quando a luz foi passar por ali, a galera imaginava o quê? Já que a luz anda, tem que aparecer na parede 2 marcas de luz, pelo amor de Deus. A tua casa tem 5 janelas, está iluminada, escuridão lá fora, tu abre as 2 janelas, aparecem 2 marcas de luz. E se não for assim, chama o padre. Não é? É normal isso. Quando Young foi ajeitando os dados do experimento dele, que dados, professor? A distância entre a placa com os orifícios e a parede, o lambda da onda que ele usava, o tamanho do orifício e a distância entre os orifícios, ele foi ajeitando e de repente ele chocou o mundo com essa imagem. Uma mancha grossa de luz no meio. Uma mais fina em cima, outra embaixo. Uma mais fina em cima, outra embaixo. Uma mais tênue ainda em cima, outra embaixo. E aparentemente tendendo ao infinito cada vez mais tênue. Ao infinito da parede do laboratório. Tranquilo, galerinha? Como? Quê? Young, tá errado, cara. Tá com a mão firme. O que houve? Porque não é possível, cara. Não, tô te dizendo, amigo. Era 2 risquinhos, eu só fiz 2, eu verifiquei. Não tenho vários riscos na placa. 2. E veio a franja de luz na parede. Uma franja, amigo, não vem 2. Não viaja. A galera começou a repetir isso no resto do mundo. Realmente, a natureza é assim mesmo. O mundo é bizarro assim mesmo. Temos que explicar isso. Luz é uma onda.
Concorda comigo? Só depois disso. Porque até então a gente achava que luz era uma bolinha, que batia e quicava nas coisas. Mas bolinhas não reagem dessa maneira, né? Bolinhas passando por buraquinhos, ou elas passam por buraquinho, ou elas não passam. Certo? Talvez não, né? Talvez a bolinha bata na rebarba ali, né? E reflete, né? E uma bolinha bate na outra, reflete, espirra as bolinhas pro lado. Até talvez, mas os cientistas não admitiam. A teoria corpuscular da luz não permitia compreender o experimento de... O que gerou a situação, será, de franjas? O encontro das ondas. Dois fenômenos que acabamos de revisar. Quais? Difração, porque a onda, na hora de passar pelo furinho, se espalhou. Interferência. Os dois fenômenos vão nos ajudar a explicar claramente o que está acontecendo. Como a onda luminosa é campo eletro, são vetoriais, uns deles estariam saindo para fora do quadro, eu vou pedir licença para vocês e desenhar de uma forma mais intuitiva. Primeiro eu vou tirar a perspectiva para não ficar complicado. Vou botar a placa de orifícios assim, ó. Um orifício ali, outro orifício aqui. Eu vou ter que conhecer a distância entre os orifícios, certo? E a fonte de luz eu vou botar bem no meio entre os orifícios, certo? E aqui eu vou colocar então a parede, né? Eu posso colocar a parede, posso colocar esse aparato próximo da parede ou distante da parede. Como eu quero manter meu aparato parado, eu também posso pegar uma tela de anteparo e mover essa tela, né, no laboratório. Concorda comigo? Certo? Prefiro fazer isso. A luz emitiria campos eletromagnéticos, mas eles são juntos, eletromagnéticos. Assim eu estou quase representando como uma onda na água, né? Onde nós temos cristas e vales. Isso não vai interferir na maneira de raciocinar. Não vai interferir em nada. É honesto isso que eu vou fazer com vocês. Porque a verdade, os campos eletromagnéticos, é extremamente difícil de representar. Quando essa onda atingir os obstáculos, ela sofre de... E ela acaba contornando os obstáculos. O que explica isso é o princípio de Higgs, que diz que cada frente de onda funciona como uma fonte de novas ondas. Certo? Aí, galerinha, ó, já que essa luz é na hora que a luz passa por ali, a luz chega ao mesmo tempo, já que está bem no meio, beleza? Está na mesma distância. O que acontece é que essa fonte de luz, esse buraquinho virou uma fonte de luz. Concorda? Depois da placa, esse buraquinho virou fonte de luz. Mas gêmeas elas são. Elas são gêmeas porque a origem delas é junto. Foi na mesma, né, no mesmo laserzinho, digamos, polarizado. Ou a mesma lâmpada passou por um polarizador para poder passar pelos orifícios. É o que a gente usa geralmente. Hoje laser é barato, aí fica fácil fazer com laser no laboratório. Posso fazer, professor? 5 pila. Compra o laser, pega 2 fiozinhos bem fininhos. O mais fino fiozinho que tu tiver. Fio de cabelo pode ser... Talvez um fio de cabelo dá. Fio de cabelo dá. Pega 2 fios de cabelo teu. Pega o laserzinho. Com durex tu prende os 2 fios de cabelo bem na frente do laserzinho. Certo? Liga o laserzinho no quarto escuro e procura a distância da parede. Não vai ter a sombra de 2 cabelos ali. Vai ter uma franja luminosa no quarto. Certo? Vai fazer a experiência de onde hoje por 5 pilas, se tu quiser. 2 fios de cabelo e o laserzinho de 5 pilas. É muito legal, cara. Tenha paciência, tá? Vai ser difícil tu conseguir posicionar. De repente o ideal é tu pegar um pente, prender os 2 fios de cabelo próximos um do outro no pente e usar o pente como suporte, entendeu? Não tem como errar, cara. Dá pra fazer isso em casa. Agora olha só, pensa comigo. Essa luz que sai daqui é gêmea dessa, não é? Enquanto uma gera um campo elétrico, a outra gera um campo elétrico na mesma posição. Quando uma gera um campo magnético num sentido, a outra também gera um campo magnético no outro sentido. Beleza? O que vai acontecer nesse ponto aqui, galera? Interferência de que tipo? Já que é vale com vale. Construtiva, e quando é construtiva, a onda fica mais forte ainda. Uma luz bem fortezinha vai gerar ali. Certo? Mas dá uma olhada um pouco abaixo. Uma pontilhada se encontra com uma linha cheia. É uma crista se encontrando com a mesma amplitude. Certo? Tudo idêntico, porque elas são gêmeas. Se anula completamente. Aqui nessa região vai gerar uma franja escura. Então se eu botar a parede aqui, ó, nessa região a franja clara, logo acima escura. E embaixo e em cima
mais franjinhas claras e assim por diante. Alguém explicaria por que essa franja está mais fina do que essa? Se tu for ver, ó, aquela franja ali está mais próxima desse orifício, mas está mais distante. Aí a luz perde intensidade, concorda comigo? Enquanto que essa região está à mesma distância dos dois orifícios. A onda interfere com a maior intensidade ali mesmo. Certo? Como é que é? Bem no centro. Como que vai acontecer para cima e para baixo se repete? A gente chama elas de números. O N0 é a franja do meio. N igual a 1 são as franjas de cima e de baixo. N igual a 2 são as próximas franjas mais fininhas, de cima e de cima. Certo? Na hora que a gente for montar uma equaçãozinha, a equaçãozinha vai ter um N. O N vai ser o número da franja que está buscando. Olha que legal. Certo? Uma experiência bem feita no laboratório, a gente consegue até 8, 9 franjas aqui sem problema nenhum. Beleza? Pois não. Eu posso estar viajando, assim, mas então, seguindo a teoria, se as duas luzes não estivessem polarizadas, não teria que ter um clarão, porque daí só haveria encontro de luz, né? Não haveria a interferência destrutiva. Tá, tu diz aqui se essa luz não for polarizada, É. se não for polarizada vai aparecer só 2 riscos normais de luz. Mas daí não Difrata, não, difrata, olha só. Se for luz normal, tens razão, se for luz normal na parede, a gente vai perceber o seguinte, ó. Uma região de luz duas regiões de luz mais forte, certo? Com um certo espalhamentozinho aqui, ó. Um espalhamentozinho para cá e para cá, porque vai ter uma difraçãozinha, vai ficando mais fraquinho aqui, beleza? Um borrãozinho de luz ali. Mas não vai chegar até as franjas. Agora, olha só o que eu vou te falar. Um cara chegou depois da experiência de Young e falou, pra que 2 riscos? Faz um risco só. Faz um risquinho só fino. Quando a luz difratar por ali, o fato dela difratar nas bordinhas vai gerar ondas nas outras direções, uma ondinha vai interferir com a outra, com umas bolinhas espalhando para tudo que é lado, e vai ter franjinha também. Não, porque não vai ter outra pessoa interferindo. Pois então, cara, mas o pior, galerinha, é que se tu faz a tua experiência lá de casa com um fio de cabelo só, não vai ter uma sombra só. Não vai ter uma sombra só. É porque a luz é uma onda. Pensa o seguinte, cara, ó, eu pego água, pego um jato d'água e espirro num palito de dente. Vai espalhar para os lados, tu concorda comigo? Beleza? Dependendo da maneira como a água bater, a água que bateu e voltou, espirrou, pode interagir com a água que está chegando, concorda comigo? Beleza? Então isso vai gerar. Isso chocou tanto, esse teu choque é normal. Imagina o cara que é cientista, que experimenta a luz andando em linha reta a vida dele toda. Vem um babaca e diz, não, mas é porque está dando umas interferências, a difração, aquele fenômeno que o tal do Huygens explicou, diz que o tal de Young fez, eu fiz no meu laboratório e fechou. Teve um cara que ficou tão puto que ele falou o seguinte, cara, vocês estão me dizendo que se tu pegar uma esfera nanométrica, jogar luz de comprimento de onda adequado, luz monocromática, e botar aqui uma parede, em vez de ter uma sombra redonda, vai ter um monte de anel luminoso com um brilho no centro, o cara falou. Vocês são idiotas, a teoria de vocês está dizendo isso. Vocês confirmam? Os caras ficaram com medo, né? Porque foi muito agressiva a resposta do amigo, resolveram fazer. Não estava lá o ponto claro no meio da sombra. Certo? Isso aparece em todo livro de física de nível superior, a foto do experimento, certo? Em vez de ter a sombra mais negra que era para estar aqui, né? Era para estar tudo iluminado aqui, né? Era para estar tudo iluminado, que era para ter uma sombra e no centro a sombra mais escura. Tinha um ponto de luz luminoso na maldita sombra. Foi só achar o lambda certo da luz e o tamanho correto da esfera, nanométrica. Beleza, galera? Bizarro, né, cara? A luz chocou o mundo. A luz chocou o mundo. Até hoje, a gente diz que a luz é uma coisa dual. Ela ora se comporta como uma partícula, ora se comporta como uma onda. Aí a gente diz que ela é onda-partícula. Certo? A dualidade onda-partícula da luz. Beleza? Vamos entender assim, ó. A nossa física ainda não é foda o suficiente para entender a luz. A gente consegue entender uns fenômenos fingindo que ela é uma baguinha. Outros a gente finge que ela é uma onda eletromagnética. Porque na hora de uma teoria estudar o outro fenômeno, na teoria falha. Olha que viagem. Então ainda está engasgado, sabe? De repente ainda um de vocês precisa iluminar o mundo com uma nova ideia para entendermos a luz. Me resume, o que a experiência de Young faz? Experiência de Young prova que a luz
ela nem sempre anda só em linha reta. A ótica geométrica falha, porque ela é uma onda, não é só uma partícula, e ela sofre interferência e difração. Então o Young mostrou para o mundo, provou para o mundo que a luz é uma onda também. E ele mostrou que luz com luz pode dar escuridão, mas tu vê que não é passar na 1001 e fazer, né? Aliás, a 1001 não sei se tem apontador, se tiver já dá, né? É porque eu esqueço, antigamente na minha idade não tinha essa maneira, né, de ir no camelódromo, comprar lá um monte de laserzinho e se divertir, certo? E eu também não sabia que dava de brincar com fio de cabelo dessa maneira. Então, show de bola. Nós estamos lá mais ou menos, pessoal, na página 34. Olha lá o nosso polarizador de ondas, que eu brinquei com vocês. Aquela equação da página 35 eu quero deduzir numa próxima aula. Muito bonitinha aquela equação, mas é a primeira vez que eu vou deduzir ela no ensino médio. Geralmente eu só empurro boca abaixo. Mas são dois senos que nós vamos usar, cara, sabe? Usa um seno, usa outro seno, nós vamos conseguir fazer isso. Eu quero bater um papo então sobre refração. Eu sei que vocês têm boas noções de refração. Só que a refração que nós estudávamos era a refração da luz apenas, né? Eu queria estender o nosso estudo para qualquer onda. Nós até fizemos isso. Só que faz tanto tempo que fica dormente. Vamos relembrar. Alguém pode me ajudar? O que é refração?